Boa tarde! Estamos começando o seu Jornal Semanal. O Global News é aqui que você fica sabendo das notícias mais impactantes de Poções e região, além da Bahia, do Brasil e do mundo. Olha o que vamos falar hoje. Vamos falar do Dia Internacional da Mulher. A Polícia Federal prendeu Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Guerra no Oriente Médio completou uma semana e mais de 1.000 óbitos foram registrados. Empresários se reúnem em evento do Porto Brasil Business em Poções. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Após vencer o Madureira por 8-0, o Flamengo surpreendeu demitindo o técnico Felipe Luiz. Foram 5 títulos no ano passado e a 7ª classificação no Campeonato Carioca. Alega-se nos bastidores que a decisão partiu da diretoria, após o Flamengo perder o Sul-Americana para o Lanús, da Argentina, e principalmente perder a Supercopa do Brasil para o Corinthians. Abre aspas, o Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira, dia 3, Felipe Luiz não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e aos técnicos Felipe Luiz por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Fecha aspas, disse a nota oficial do Flamengo. Morreu em acidente de carro após ser perseguido pela polícia. O homem é acusado de matar a facadas uma mulher de 45 anos e com golpes de marreta tirar a vida do marido dela, um senhor de 72 anos. O caso aconteceu em Feira de Santana no dia 2 de março. Renato Souza do Carmo, de 32 anos, vinha sendo investigado por ter matado o casal no distrito de Maria Quitéria. Durante a perseguição policial, ele fez uma ultrapassagem proibida e bateu de frente com uma carreta, onde veio a falecer. Uma ambulância que saiu de Poções e levava uma criança para o hospital de base em Vitória da Conquista bateu no fundo de um caminhão-tanque. O acidente se deu em um momento de chuva e tempo com visibilidade reduzida. E a ambulância transportava uma criança, sua mãe, uma médica e uma técnica de enfermagem. Até o momento, não foi divulgado o estado de saúde dos ocupantes. Sabe-se que não houve vítima fatal e todos foram socorridos para um hospital de Vitória da Conquista. A médica é a doutora Verônica, filha de Samuel Abreu, conhecido advogado aqui de Poções. Sofreu lesão na coluna e está bem, sem grandes intercorrências. Na tarde do dia 3, mais uma ocorrência com ambulância. Segundo a apuração, 3 pessoas ficaram feridas e presas nas ferragens. Uma cena triste e que chocou quem passava no local. O fato ocorreu na BR-415, próximo a Ilhéus, no sul da Bahia. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado, mas tudo leva a crer que o acidente foi gravíssimo. Equipes do SAMU 192 realizaram os atendimentos. A Polícia Federal de São Paulo prendeu na quarta-feira, dia 4, o banqueiro Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Vocaro é alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero, em que a PF investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de créditos falsos pelo Banco Master. O nome da operação é uma referência à falta total de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. Investigações da Polícia Federal apontam que integrantes do grupo comando pelo empresário Daniel Vocaro, dono do Banco Master, acessaram indevidamente sistemas restritos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de organismos internacionais como o FBI e a Interpol. Usavam as informações para a banda armada do grupo ameaçar empresários, jornalistas e etc. As chuvas que caem em todo o Brasil têm sido intensas na Bahia. Em Poções, uma cidade do sudoeste baiano, também recebeu uma grande quantidade de águas, o que provocou algum tipo de transtorno, desde crateras em ruas e avenidas. Na Avenida Santo Antônio, um muro desabou sobre 2 carros e a Defesa Civil foi acionada.
O setor de engenharia, durante vistoria, condenou o restante do muro que ainda estava em pé e condenou uma parede, restos de uma casa desativada que colocava em risco quem passava pelo local. A ação foi rápida no atendimento à ocorrência. Tanto a Defesa Civil quanto ao secretário de Agricultura, Jaimilson Moreira, que enviou máquinas e caminhões para a remoção dos escombros. Foram 13 dias de chuvas fortes na região, deixando o solo fragilizado. O policial militar reformado José Carlos Andrade Nogueira entrou em desespero ao ver a filha Carla Tainara Nogueira, de 25 anos, envolvida em um acidente. Ela era enfermeira, mãe e entusiasta do motociclismo. O acidente aconteceu na estrada Parque Indústria e Abastecimento, próximo ao viaduto Ayrton Senna, no Distrito Federal. Carla teria se chocado com outro veículo e em seguida perdeu o controle da motocicleta. Caiu e foi atropelada por um caminhão que vinha logo atrás. José Carlos Andrade Nogueira também trafegava de moto pela via no momento da ocorrência e acabou presenciando a cena. De acordo com testemunhas, ao ver a fatalidade da filha, ele tirou a própria vida. Que situação triste e drástica, né? Ver a própria filha envolvida dentro de um acidente. Meu Deus. Em uma entrevista impactante, o presidente russo Vladimir Putin fez uma análise crítica sobre os últimos 500 anos da história global e a exploração das nações. Suas palavras apontam para uma mudança profunda nas estruturas de poder mundial. Os pontos-chave de sua fala revelam uma postura de desafio ao sistema atual. Prontidão militar. Putin afirma que, do ponto de vista técnico, a Rússia está pronta para uma guerra nuclear, destacando que sua tríade nuclear é a mais moderna do mundo. Crítica ao parasitismo histórico. Ele acusa o chamado bilhão de ouro, a elite global, de ter passado séculos parasitando outros povos, citando explicitamente a exploração da África, América Latina e Ásia. O fim de uma era. Através de uma metáfora contundente, ele declara que aqueles que, abre aspas, encheram a barriga com carne humana e os bolsos de dinheiro, fecha aspas, precisam entender que o privilégio dessa exploração está chegando ao fim. A análise desses discursos é fundamental para entender a transição geopolítica que vivemos. O fim do baile dos vampiros sinaliza o surgimento de uma nova ordem, onde o equilíbrio de poder pode não ser mais ditado pelas mesmas mãos de sempre. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 4, a Operação Salvamento para combater crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil na internet. Na Bahia, foram cumpridos 2 mandatos de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Poções, com diligências realizadas em Poções e Salvador. Durante a ação, aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos foram apreendidos e passarão por perícia técnica para análise de arquivos digitais, identificação de possíveis vítimas e apuração de outros envolvidos. As investigações tiveram início após a PF identificar conversas em rede social que indicava troca de arquivo ilegal e diálogos relacionados à produção de novos registros envolvendo menores. O objetivo é interromper a circulação desse material, aprofundar as apurações e responsabilizar os suspeitos. A corporação também reforçou orientações às famílias sobre segurança digital, destacando a importância do diálogo, do acompanhamento das atividades online de crianças e adolescentes e da comunicação imediata de situações suspeitas às autoridades. Cuidem dos seus filhos no meio digital. Vamos para um comercial rapidinho e logo estamos de volta. Estamos de volta. Sintropia e Agrofloresta, movimento que tem como objetivo imitar o processo natural da regeneração do solo. Esse método foi desenvolvido pelo suíço radicado na Bahia, Ernest Guest, com a ideia de produzir comida e revolucionar a agricultura familiar. Em Poções, esse projeto vem sendo cultuado no sítio Jardim Magnólia e na fazenda Ouro Fino, na região do Capim Branco. O pesquisador Nelson Araújo recebeu a visita dos entusiastas e pesquisadores Marcelo Rocha, chefe do Departamento de Formação de Órgãos Colegiados do CAR-SDR, e Marenilson Batista da Silva, diretor da AT, do SAF, ligado ao MDA.
estivemos conversando com os pesquisadores que, de forma técnica científica, mostraram a real importância do movimento. Marcelo, você está em Poções e eu sei que hoje você teve uma aventura na zona rural. Como é que foi e o que você estava fazendo? Olá, Global TV, boa tarde. Pois bem, estamos aqui de volta, em Poções. Eu sou Marcelo Rocha, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Governo do Estado da Bahia, empresa pública ligada à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Estamos aqui em parceria, trazendo dois convidados aqui para uma visita técnica ao Jardim Magnólia de Nelson Araújo, aqui na zona rural de Poções, para ver o experimento de agrofloresta na Caatinga. Nossos convidados são Marianilson Batista, que é diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, acompanhado da senhorita Maria Amália, que é membro da Embrapa, da Paraíba, que tem também muito interesse no campo da agrofloresta. Então, Poções, a agrofloresta está na ordem do dia, por isso que nós estamos aqui. Nós estamos, inclusive, acompanhando recentemente os grandes desastres ocorridos em Minas Gerais, perspectivas de tufões, perspectivas de mais inundações, com muito problema, porque nós chegamos à famosa era dos extremos, anunciado pelos cientistas já há muita década, cada vez com mais ênfase, por conta dos nossos descuidos com o ambiente, o nosso processo de desertificação dos solos, destruição da biosfera e das matas e das florestas. Estamos colhendo esses amargos frutos e, por isso, a agricultura sintrópica, da agrofloresta sintrópica, para a gente é um caminho muito importante, muito seguro, muito certo de enfrentar esse problema da emergência climática. E Poções está no mapa do Brasil, do mundo, por que não, como um dos lugares que tem se esforçado para demonstrar essa experiência. Além do Jardim Magnólia, a gente tem aqui Henrique Souza, que também tem a Fazenda Orofina aqui dentro da região, e que é um grande produtor agroflorestal também, que demonstra claramente que a agrofloresta é um paradigma que veio para ficar, um paradigma que responde aos limites, aos grandes problemas do paradigma da agricultura, do agronegócio tradicional, monocultor, destruidor da diversidade, envenenador do solo, das águas, dos alimentos e dos nossos corpos, E que precisa ser, não é nenhuma disputa ideológica aqui que eu estou falando, a gente está falando de maneira científica, não é só no Brasil que também a Revolução Verde fez acontecer esse tipo de agricultura, mas o mundo precisa mudar, a gente está fazendo a verdadeira transição agroecológica urgente, E a gente está aqui para isso. Daqui, inclusive, estamos com planos de ir para visitar a fazenda de Ernest Goethe, lá em Piraí do Norte, aqui no Baixo Sul Baiano, levando esses convidados também para ver, Porque nossa intenção é tratar com Marianilson, inclusive, como que o governo federal pode pensar melhor a assistência técnica para a agrofloresta, Porque a agroecologia é um marco bastante amplo, mas a agrofloresta é específico e é o mais urgente porque, além de produzir alimentos orgânicos e naturais, produz as florestas para ficar em pé, que é o que a gente mais precisa. Você está falando aqui do sertão, nós estamos aqui na área seca, falando do experimento do Jardim Magnólia, e está já linkando com a parte da mata no sul da Bahia. E como é que funciona essa história? Quer dizer, é o mesmo produto e o mesmo problema ou são soluções? Então, a agrofloresta é digamos, um modelo, uma forma, a modelo, a palavra talvez nem seja mais adequada, porque a agrofloresta propõe, inclusive, a adaptação da agricultura observando a natureza. Então, cada lugar, às vezes no mesmo bioma, há um microclima diferenciado por local. Você tem que observar muito o local onde você vive e como a natureza responde e produz vida ali, promovendo a sintropia, que a gente chama de agricultura sintrópica, combatendo a entropia, que é o processo de destruição. Sintropia é a produção de vida, entropia é a destruição. Então, a natureza é sintrópica, a terra é sintrópica. E você falou também dos desastres, agora que está acontecendo
no país inteiro, mas Minas Gerais foi o foco aqui da tua conversa. Hoje você teve uma experiência também meio que desastrosa. Como é que foi isso? Bom demais, assim, eu saí de Salvador debaixo de chuva, falei, rapaz, será que esse é o melhor momento para ir, né? Mas era o momento adequado porque a gente tinha agenda do pessoal de Brasília, da Paraíba, veio para cá e a gente enfrentou isso e acabamos que tudo tranquilo, chegamos até a porta da casa de Nelson Araújo aqui, e eis que, exatamente ali na porta, o carro atolou. E atolou feio. Aí o outro carro que estava junto foi tirar, atolou também. O terceiro da comitiva atolou. Então, estamos aqui hoje com 3 carros atolados, esperando aqui, inclusive, uma parceria com a prefeitura, para a gente ajudar a tirar esses carros de lá, para a gente seguir viagem, né, dessa tarefa aí técnica que a gente tem que cumprir nessa agenda. Mas essas dificuldades faz parte de quem acredita e luta e trabalha mesmo em consonância com a natureza, né? A gente tem que aceitar os desígnios da natureza, são assim mesmo, a gente faz com alegria. Estou aqui todo sujo de lama. Me conta aí quem é você, de onde você veio e qual foi a sua impressão de conhecer o experimento Jardim Magnólia. Eu sou Maranilson, minha origem, eu sou agricultor familiar, mas tive a oportunidade de estudar e sou pesquisador da Embrapa e hoje estou ocupando no governo federal o cargo de diretor nacional do Departamento de Assistência Técnica e Gestão Rural, que fica ligado à Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E esse departamento ele tem a função de fazer todo o trabalho de orientação técnica e extensão rural para o Brasil nas diferentes áreas. A gente tem trabalhado fortemente com foco na transição agroecológica e na agroecologia, nos sistemas agroflorestais, nos circuitos curtos e, ao mesmo tempo, a gente tem feito um trabalho muito forte que é na formação de pessoas, que nós chamamos formação dos agentes de IATE. Esses agentes de IATE são técnicos de empresas públicas, são técnicos de cooperativa, de organizações não governamentais, mas também são agricultores, agricultoras, lideranças, porque nós entendemos que o conhecimento ele precisa ser construído de forma conjunta, tanto com técnicos, mas também e com os agricultores, para que esse conhecimento possa ser compartilhado, possa ser construído. E aqui no nosso Nordeste, especial no semiárido, nós temos buscado cada dia mais encontrar opções, fazer com que o que está sendo feito, as experiências que estão sendo construídas, possa ser multiplicada, possa ser expandida. E é muito importante falar que dentro do nosso semiárido nós temos vários semiáridos. Hoje nós estamos aqui em Poções, é um semiárido da Bahia, mas existe outros semiáridos com outras características, altitudes diferentes, tipos de solo diferentes, umidades diferentes e principalmente pessoas diferentes. Por isso que chegar aqui, colocar os pés na terra, sentir o que está sendo construído aqui em Poções, especialmente no Jardim Magnólia, lá organizado pelo Nelson, é muito importante para que a gente possa entender o que está sendo construído aqui, a capacidade que ele tem de expandir e de construir experiências, eu não vou dizer iguais, porque a gente nunca faz iguais, experiências parecidas que possa entrar no cotidiano das pessoas. A gente busca, como a minha origem é pesquisa, eu sempre digo, as experiências, as tecnologias, o conhecimento, ela tem que ter a adaptação à realidade de cada agricultor. Porque não adianta eu fazer um conhecimento, ter um conhecimento, se quando você bate na realidade das pessoas, elas não acontecem. Por isso que essa é uma função também da extensão rural, fazer todo um processo de inovação, fazer com que aquele conhecimento existente, aquela tecnologia existente, ela possa ser adaptada e gerar um conhecimento local baseado numa realidade, vamos dizer, na realidade dos diferentes semiáridos. Na sua avaliação,
Essa experiência, Nelson, está sendo positiva? O que você achou exatamente do trabalho dele ali? Eu já conhecia pelo YouTube, de ouvir falar da experiência que eu visitei, né? Claro, eu chego num momento de chuva, né? Inclusive a gente chegou até a atolar, que não é normal dentro do semiárido, né? Mas a gente vê que é uma experiência que está muito viva, né? A gente vê muito a presença das cactáceas, das palmas, da piteira, que lá na minha Paraíba se chama gravatá, do sisal, das plantas nativas, ou seja, a caatinga viva, que a caatinga é viva, né? E também começa a ter um trabalho de algumas plantas que possa gerar renda dentro da propriedade, né? Porque o trabalho está sendo feito, ele cuida muito bem do solo, né? Cuida muito bem do ecossistema. Agora, também para o agricultor é preciso que tenha algumas culturas de renda, né? E aí você vê algumas frutíferas que existem lá, já existe o umbu, já existe a seringuela, já existe a pinha, já existe a goiaba, e também existe um início de diálogo, de experiência com a questão do algodão. O algodão é uma cultura que exige muito sol, né? E exatamente para garantir uma boa qualidade de fibra, né? Porque toda a fibra do algodão ela é feita a partir do sol, né? E por isso que nessa visita é um pouco a também ter esse olhar, ter um olhar do sistema como um todo, mas aquelas culturas que alimenta o solo, mas também culturas que possa ter um potencial de comercialização, que isso é muito importante para a agricultura familiar. Eu digo sempre que na maioria dos grandes semiáridos, você tem aquela cultura que alimenta as pessoas, tem a cultura que alimenta os animais, mas é necessário ter uma cultura de renda que dialogue com o mercado, de preferência os mercados no entorno e também os nichos de mercado. Porque a partir do momento que eu produzo um produto diferenciado, ele tem que ser vendido diferenciado. Isso é muito importante dentro do processo de comercialização. Muito bem. Agradeço sua atenção. Muito obrigado aí pela aula. Eu que agradeço a oportunidade de poder conhecer uma experiência muito importante, que a partir dali pode gerar muito conhecimento para outras pessoas, e a partir dessa experiência também a gente pode dizer que outros agricultores vão poder também usar ou toda a experiência ou parte das experiências adaptada a cada realidade. Ou seja, cada realidade é uma realidade, cada semiárido é um semiárido, e sendo assim, ele tem que ser tratado de forma diferente. Muito obrigado e vamos que vamos. Esposa salva a vida de ator famoso. O ator, violeiro e cantor mineiro, o cidadão Jackson Antunes, que vinha lutando com problemas renais, foi transplantado e segue firme. A cura veio de casa e sua companheira de vida e colega de profissão, Cristiana Brito, que divinamente fez a doação. Jackson ganha qualidade de vida, Cris ganha as graças de Deus e a vida ganha Jackson. Esse menino tem uma trajetória de vida invejável, neto de aboiador e pai de cantor. Jackson tem mais 2 filhas. Várias facetas profissionais marcaram sua trajetória de vida e é consagrado como um dos maiores atores brasileiros, com grandes e belos papéis no cinema e na televisão. Perigo na BR-116, no trecho que liga o entroncamento de Boa Nova até o 100, além de saquear cargas em Manuel Vitorino. Motoristas que trafegam pela BR-116, no trecho que passa pelo município de Manuel Vitorino, relataram momentos de tensão na noite desta segunda-feira. De acordo com áudios que circulam nas redes sociais, criminosos teriam jogado pedras contra veículos e colocado um jacaré, objeto com ponta usada para furar pneus na pista. Um dos condutores contou que passou por cima do objeto, teve 3 pneus estourados e quase caiu em uma ribanceira. Ele também relatou que o carro foi atingido por uma pedrada que quebrou o vidro do veículo. O motorista informou que conseguiu chegar até a cidade de Manuel Vitorino, mas precisou se hospedar em uma pousada por não ter condições de seguir viagem. Os relatos causam preocupação entre quem utiliza a rodovia. A orientação é redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho e acionar imediatamente a Polícia Rodoviária Federal em caso de qualquer suspeita. As fortes chuvas têm sido frequentes.
Em Iaçu, próximo a Milagres, o povoado de João Amaro não foi diferente. Mais de 10 gados morreram eletrocutados. De acordo com relatos de moradores, o rio Paraguaçu, que passa na região, transbordou e encharcou toda a região, causando alagamentos e comprometendo estruturas próximas. Com a força da água, postes das redes de energia elétrica acabou cedendo e caindo na área de pastagem onde os animais estavam. A suspeita é de que, com a queda da rede e o terreno alagado, o solo tenha ficado energizado, o que pode ter provocado a morte dos bovinos por descarga elétrica. O caso gerou preocupação entre os moradores da comunidade. Um acidente na BA-262 na noite do dia 6 deixou um homem e uma criança estendidos no asfalto. O fato ocorreu na Baixada da Serra do Capabode, logo depois do bar Arizona, quando uma motocicleta se chocou com um cavalo solto na pista. Na motocicleta estava um adulto e uma criança que foram socorridos e o estado de saúde dos dois não foi divulgado. Precisa apurar, saber quem é o dono do animal e prendê-lo. Luiz Felipe Mourão, suspeito de intimidar desafetos do banqueiro Daniel Vorcaro, morreu no Hospital João 23 em Belo Horizonte, Minas Gerais. A morte foi confirmada pelo advogado Robson Lucas da Silva, defensor de Mourão. Mourão estava internado desde quarta-feira após tentar tirar a própria vida na prisão e ser levado ao hospital. A PF informou que ele foi socorrido por equipes da corporação e encaminhado ao Hospital João 23 em Belo Horizonte. Sicário, como era chamado, é o mesmo que matador. Era o responsável pela banda armada de Vorcaro, era quem cometia os crimes do grupo, que ia desde ameaças até as vias de fato. Pane elétrica causa incêndio em ônibus escolar, disse em nota a Prefeitura de Barrocas. O veículo circulava pelo povoado de Alecrim na manhã da sexta-feira, dia 6, quando o incêndio começou. De pronto e ágil, o motorista conseguiu desembarcar todas as crianças. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O fogo tomou rumo incontrolável, queimando todo o carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o rescaldo do incêndio. Ainda de acordo com a Prefeitura, o ônibus era um carro novo e as causas da pane elétrica serão investigadas. Quem matou Esmeralda Domingos? Esmeralda, uma garota de 17 anos, esteve em uma festa com amigos e dançava próxima a um homem, o que causou irritação e ciúmes na namorada dele. Esmeralda foi morta a tiros na noite do dia 28 de janeiro. O crime aconteceu em uma distribuidora de bebidas em Palmas, no Tocantins. O mistério seguiu até a polícia investigar e chegar até a mulher, que é a principal suspeita de ter efetuado os disparos contra a vítima. No dia do crime, uma testemunha relatou à polícia militar que Esmeralda foi surpreendida por um casal que se aproximou dela. Após o início de um desentendimento, a mulher teria sacado uma arma de fogo e atirado. A adolescente chegou a ser socorrida por populares e levada à unidade de pronto atendimento de Palmas, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. A Polícia Civil concluiu na madrugada do crime que a suspeita deixou o estabelecimento e retornou armada. Além de atirar em Esmeralda, a mulher teria tentado disparar na direção de amigos da vítima. O casal foi preso em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Vamos a um comercial rapidinho e logo estamos de volta. Estamos de volta. Carga de iPhone com 350 aparelhos do modelo 17 Pro Max foi apreendida pela PRF no último sábado, em uma rodovia na BR-369, no município de Ubiratã, no Paraná. A carga estava em uma caminhonete Fiat Strada que foi interceptada após o condutor desobedecer a ordem de parada. Durante a vistoria, os aparelhos foram localizados entre parte do veículo, como colunas, portas, painel e caçamba. O motorista, um homem de 39 anos, com a carga no valor de R$3 milhões, e a caminhonete foram entregues na delegacia da Polícia Federal em Cascavel. Porto Brasil Business, evento realizado em Poções no dia 8 de março, teve como tema o empreendedorismo. Foram 3 dias de movimento no setor empresarial e no domingo mais de 200 pessoas se reuniram no espaço Rejane Cavalcante, na Rua da Itália, para ouvir a mentoria de 10 palestrantes, liderados por Natália Porto.
Foram 10 líderes de diferentes startups que mostraram aos convidados desde a gestão até o uso do IA em seus negócios. Conversamos com Natália e Carolina Marciniak, empresária do ramo automotivo e customização e personalização de veículos, que atende a um público de mais de 40 países. Carolina foi conhecer o bairro do Pituba e ficou impressionada com as oficinas montadas em combis, enfileiradas na Avenida JK. Esse evento tão grandioso, como é que foi organizar em Poções? Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Esse evento está sendo transformador. Eu já tenho mais ou menos uns 3 meses em organização. Eu sou a idealizadora do Porto Brasil Business. Hoje aqui no palco a gente está falando sobre gestão e liderança, sobre marketing, sobre inteligência artificial, empreendedorismo, vendas, comunicação e tem outros temas de grande relevância. Então está sendo um evento incrível. Aqui já se passaram no palco uns 10 palestrantes e ainda tem muitos palestrantes para se apresentarem. E é isso, estou muito feliz. Quantos inscritos? Já tem mais de 200 inscritos. Então aqui hoje já recebeu mais de 250 pessoas no evento. Hoje é domingo, Dia Internacional da Mulher, o dia dessa entrevista. Eu queria saber de você, foi uma coincidência ou uma escolha? Isso, foi uma escolha. Eu tinha que fazer esse evento, eu escolhi que era no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós temos mulheres empreendedoras aqui, mulheres visionárias. Nossa prefeita é mulher, nós somos mulheres empreendedoras, então foi um dia escolhido mesmo para ser o dia do Porto Brasil Business. E eu quero todos os anos, em nome de Jesus, estar fazendo esse evento no dia 8 de março. Carolina, eu queria que você me contasse a sua experiência aqui em Poções, principalmente da questão de você ver uma rua com meia dúzia ou quase uma dúzia de combis antigas servindo de oficina mecânica. E também eu gostaria que você falasse que você trouxe sua experiência para mostrar para o povo que participou desse evento aqui no Porto Brasil. Fiquei honrada participar desse evento incrível e poder compartilhar a minha história sobre o meu negócio com pessoas. Foram mais de 200 pessoas que participaram no evento. Fomos muito bem recebidos. O evento foi incrível. Todos os mínimos detalhes a Natália cuidou. E a cereja do bolo foi, eu fui na rua com 6 combis. Eu vi oficinas de combis que gostei muito de ver. Os empreendedores guardando as ferramentas deles dentro das combis. E uma experiência incrível. Você vem de onde? Eu sou da Polônia e moro no Brasil há 14 anos. O que você faz? Qual é o seu trabalho aqui no Brasil? Faz 11 anos eu faço importação e exportação de carros. Trabalho com as vendas de carros nacionais. Meu nicho é mais Kombi, Fusca. Os carros nacionais vendemos para fora. Hoje estamos em mais de 40 países. E também nós trazemos os carros de fora, do Japão, Alemanha, Estados Unidos, para o Brasil. Tem uma questão de customizar carros. Como funciona isso? Isso. É outra parte da empresa, nós customizamos as combis. Preparamos ela ou para o motorhome, ou para algum negócio, as combis samba. Customizamos as combis para 9 lugares, para o combi food truck. Eu vi que você, na sua palestra, que você tem um estúdio para fotografar seus carros. Como funciona isso? Isso. No estúdio tem uma roda que gira e o carro entra lá, seja fotografado. Entregamos imagens maravilhosas, um audiovisual maravilhoso sobre cada veículo. Em São Bernardo do Campo. Provavelmente você já ouviu aquela música que fala assim: Mina, seus cabelos é da hora, seu corpão violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Recordou? Bem, 30 anos após o trágico acidente que causou a morte da inesquecível banda Mamonas Assassinas, um memorial foi feito. O Memorial dos Mamonas Assassinas fica no Parque Bosque Maia, em Guarulhos. Homenageia a banda que marcou os anos de 1990 e preserva a memória do grupo e a importância cultural. O espaço tem esculturas dos 5 integrantes que morreram no acidente do Learjet dos Mamonas Assassinas em 1996 e se tornou ponto de visitas de fãs que desejam lembrar o legado irreverente deixado pela banda.
Uma operação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar terminou na prisão de uma profissional de saúde bastante famosa em Vitória da Conquista, uma fonoaudióloga. Ela é acusada de maus tratos a uma criança com hidrocefalia. O fato teria acontecido durante uma sessão de terapia com a profissional. Essa acusação revoltou a população pela gravidade, que não imaginava tal atitude. A acusação foi registrada na vizinha cidade de Jequié pelos familiares da vítima. A suspeita tem 49 anos, mas não teve o nome revelado. Na última semana, a guerra envolvendo o Irã se intensificou com novos bombardeios realizados por forças dos Estados Unidos e de Israel contra alvos militares e instalações estratégicas iranianas. Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra territórios israelenses e posições de aliados na região. A escalada do conflito aumentou a tensão no Oriente Médio e elevou o risco de envolvimento de outros países. Paralelamente, o impacto econômico já é sentido no mercado internacional com a alta do preço do petróleo e a preocupação de governos e analistas sobre possíveis reflexos na economia global. Líderes internacionais também pedem moderação e defendem negociação para evitar uma ampliação da guerra e reduzir os riscos para a população civil. A glicose passou a ser usada como dado estratégico no esporte de alto rendimento. Sensores monitoram o nível de açúcar no sangue em tempo real, ajudando atletas e equipes a ajustar a alimentação, hidratação e intensidade nos treinos. A tecnologia criada para o controle do diabetes agora também contribui para melhorar o desempenho e evitar quedas de energias durante a competição. E por falar em saúde, o Alzheimer é atualmente a segunda doença mais temida pelos brasileiros, ficando atrás apenas do câncer. O receio está ligado principalmente à perda progressiva da memória e da autonomia, características marcantes da doença. Especialistas destacam que o medo também está relacionado ao envelhecimento da população e ao aumento do número de casos no país, o que tem ampliado o debate sobre prevenção, diagnóstico precoce e cuidados com os pacientes. Dia 8 de março é conhecido como Dia Internacional da Mulher, e esse ano foi marcado por manifestações no Brasil e em outros países. Mulheres foram às ruas para denunciar a violência de gênero e cobrar igualdade de direitos. Os protestos destacaram o aumento dos casos de feminicídio e reforçaram a necessidade de políticas públicas de proteção. Os protestos ganharam força principalmente após um caso de estupro coletivo registrado no Rio de Janeiro, que gerou revolta nacional e reacendeu o debate sobre segurança e proteção às mulheres. Organizações e movimentos sociais também destacaram o aumento dos casos de feminicídio no país e pediram ações mais efetivas do poder público. A data ainda foi marcada por homenagens e mensagens em defesa dos direitos das mulheres. E aqui a gente reforça que não é não e a vida das mulheres importa. É revoltante o fato de toda semana o número de casos envolvendo violência da mulher só aumenta e são extremamente bárbaros. A vida da mulher importa e nada justifica a violência de gênero. Na manhã dessa segunda, a TV estatal iraniana anunciou a nomeação de Mojtaba Khamenei como seu novo líder supremo. Ele é filho de Ali Khamenei, que governou o Irã desde 1989 e foi morto pelos Estados Unidos e por Israel nos primeiros ataques da guerra. Como líder supremo, ele passa a ter o controle da Guarda Revolucionária Iraniana, que já emitiu um comunicado apoiando a decisão. O grupo libanês Hezbollah também expressou apoio ao novo líder. A relevância, teoricamente, Mojtaba ocupa o vácuo de poder que o Irã passou a ter na última semana desde o início da guerra. No entanto, Donald Trump insistiu que os Estados Unidos vão participar na aprovação do próximo líder do país. Ficamos por aqui, te vejo na próxima semana. Que Deus abençoe você e sua família. Tchau!